Ah, ela come, come e não engorda. É, porque ela tem um metabolismo rápido. Agora eu, com essa minha genética, muito difícil emagrecer. Olha, pra você emagrecer, você precisa fechar a boca e fazer atividade física. Me diz aqui, quem nunca ouviu essas frases que muitas vezes até é irritante? A gente vai falar aqui sobre obesidade e excesso de peso e eu vou explicar o porquê que é tão difícil algumas pessoas perderem peso. Que não é só sobre a genética e nem sobre metabolismo rápido ou lento. Assim como eu disse no vídeo anterior, parte 1, a obesidade é considerada uma doença do século 21. E se a gente relacionar a obesidade com a genética, o que acontece? O genoma humano tem em torno de 20 mil genes. E as pesquisas mostram que desses 21 mil genes, apenas 8 genes está relacionada com a obesidade. Então, não é a genética que torna a pessoa obesa ou com excesso de peso. Um metabolismo lento não quer dizer que ela vai se tornar obesa ou com excesso de peso. Na verdade, é quase que ao contrário. O metabolismo lento é mais para as pessoas magras porque o corpo dela é menor. E muitas pessoas acreditam que se ela consumir uma quantidade X de calorias que está ali descrito numa tabela nutricional, ela tem condições de gastar X calorias através das atividades físicas. E o que eu tenho para dizer aqui é que não é bem por aí. As calorias que entram no nosso organismo não dependem só do que a gente coloca pela boca. Trata-se também de como o seu intestino vai absorver essas calorias, o que depende da microbiota presente no intestino da pessoa. E essa microbiota, ela difere entre uma pessoa obesa e uma pessoa magra, assim como também difere de uma pessoa vegetariana e de uma pessoa onívora, ou seja, que come de tudo, tanto carne quanto vegetais e etc. E também difere de uma pessoa que come muito açúcar, muita gordura, chocolate, e de uma pessoa disciplinada, com restrição alimentar. Da mesma forma, as calorias que saem do seu organismo, ou seja, a queima de calorias, não depende só da atividade física, vai depender muito mais dos micróbios que habitam o seu intestino, principalmente no seu intestino grosso. A ginástica mata os micróbios? Não, não é certo. Por quê? Ora, porque os micróbios não sabem fazer ginástica. Certo? Ali onde tem 1 trilhão de bactérias e fungos e outros serizinhos amigáveis que estão ali para te manter vivo. O que o nosso corpo faz com as calorias que a gente ingere? Assim que cai no intestino delgado, esses alimentos vão ser todos quebrados em uma molécula menor que é a glicose. É a glicose a molécula capaz de entrar na corrente sanguínea e alimentar as nossas células humanas. E para suprir as necessidades de respiração celular, dentre outras funções. Do intestino delgado, finaliza o processo de digestão no intestino grosso. Claro que também vai ter uma participação ali do fígado. No intestino grosso é onde está a maior quantidade da nossa microbiota. É ali onde os micro-organismos habitam. E eles, nossos amigos, amigas, vão fazer a função também de consumir essas calorias. Ou seja, não é só as nossas células que consomem essas calorias, que precisam de energia. Os nossos micróbios também vão absorver essas calorias e nos ajudar até no processo de emagrecimento. Entendeu o que eu disse? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Só que não é qualquer micro-organismo que vai agir de uma forma correta, saudável, equilibrada. Pode ter alguns transtornos e isso gerar disbiose, que essa palavra define esse desequilíbrio na nossa microbiota, tanto por uma alimentação errada, quanto também por motivos de
consumo em excesso de antibióticos, né? E as calorias que não são consumidas no intestino delgado e nem pelos nossos micro-organismos no intestino grosso, o restante vai ser transformada em gordura. E aí entra a ação do fígado, que vai ter essa responsabilidade de pegar esse açúcar, transformar em glicogênio, vai ali realizar suas funções, e o restante também que vai ser transformado, e o que não for usado vai ser transformado em gordura e vai para as nossas células adiposas. Tanto pessoas magras quanto pessoas obesas, em excesso de peso, bebês, tem esse tecido adiposo, ele faz parte da nossa existência, essa camada de células armazenadoras de gordura. E existe um tabu de que as pessoas obesas têm maior quantidade de tecido adiposo, de células adiposas, do que uma pessoa magra, saudável, digamos assim. Só que não é bem por aí. Segue aí nesse vídeo que vocês vão entender melhor o que acontece. E esses bichinhos, os micróbios, eles podem tanto fazer a função de consumir calorias que você ingeriu ou armazenar nas células adiposas. Se esses micróbios consomem calorias, ótimo, não vai virar gordura. Agora, se seus micro-organismos, ao invés de estar absorvendo calorias, ela está armazenando essas calorias em forma de gordura nas suas células adiposas, aí é que mora o problema. Mas é só um detalhe. Quando é que esses micróbios vão escolher consumir, absorver calorias ou armazenar essas calorias em forma de gordura? Isso vai depender de quais micro-organismos habita a sua microbiota, faz parte da sua microbiota. E o que difere entre uma pessoa obesa e uma pessoa magra, saudável? Em uma pessoa obesa, há uma maior quantidade de uma bactéria chamada de Firmicutes. Numa pessoa saudável, tem mais a presença de bactérias chamadas Bacteroidetes. As bactérias Firmicutes, em grande quantidade nas pessoas obesas e com excesso de peso, têm a capacidade de ativar genes das nossas células adiposas para executar a função de armazenar gordura. Por que ela faz isso? Porque ela acha que é um mecanismo de sobrevivência. Eu habito nesse corpo humano e ele precisa sobreviver para eu continuar morando aqui. Então, vai que ele entra numa condição adversa aí e não tem alimento. Então, vamos estocar comida, vamos estocar gordura, vamos estocar energia. Então, elas ativam essas células adiposas para ir acelerar esse processo de armazenamento de gordura. É uma das causas da obesidade e do excesso de peso. Agora, uma pessoa saudável, ela tem uma grande quantidade dessas outras bactérias, chamadas de bacteroidetes, que elas vão sim extrair calorias, absorver calorias. Elas gostam muito de se alimentar das calorias, né, dessa glicose. E isso nos ajuda a não armazenar gordura. Sr. Girafales. Dona Micróbios. Dona Florinda. Que milagre o senhor por aqui. Vim lhe trazer esses micróbios. As células adiposas, além de ser responsável por armazenar gordura, ela também é responsável por liberar um hormônio chamado leptina, que passa pela corrente sanguínea para levar informação para o cérebro de que estamos saciados, ou seja, não precisamos mais de comida. E o que acontece é que também no organismo, na microbiota de uma pessoa obesa ou com excesso de peso, tem uma quantidade expressiva de bactérias gram-negativas. Essas bactérias, elas possuem uma molécula chamada de LPS, lipopolissacarídeo, que se entrar em contato com o sangue, é tóxico. Meu gato derrubando coisa. Esse LPS é tóxico na corrente sanguínea e causa inflamação nas nossas células adiposas. Um adendo.
Esse LPS no sangue também é responsável por causar algumas doenças mentais e também doenças autoimunes. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Essas células adiposas, elas vão começar a armazenar mais ainda gordura e elas vão inchar, elas vão ficar abarrotadas. Então, o que acontece no organismo de uma pessoa obesa com excesso de peso não quer dizer que ela tem uma quantidade maior de células adiposas. As suas células, elas são maiores, abarrotadas, gordas. Faria sentido se as células adiposas liberam esse hormônio leptina, que leva informação para o cérebro de saciedade, eram para as pessoas gordas, obesas, comerem menos. Mas não é isso que acontece, né? O cérebro dela já criou uma resistência a esse hormônio leptina. Então, mais um motivo da pessoa obesa, com excesso de peso, é comer em maior quantidade. E aí vocês estão entendendo que um determinado desequilíbrio desequilibra todo o resto. E quando é que essas bactérias gram-negativas conseguem entrar na corrente sanguínea e liberar o LPS, o lipopolissacarídeo? Isso acontece quando o intestino é permeável, que é bem comum nas pessoas com excesso de peso e obesas. Ela tem uma fina camada de mucosa na parede do intestino. E isso é um problema também acarretado pela falta de uma bactéria chamada de Arquemansia mucinifila. Mucinifila quer dizer amiga do muco. Na parede do intestino tem essa mucosa que faz essa barreira, essa proteção para que a nossa microbiota não entre em contato com a corrente sanguínea. Quando tem pouca Akkermansia, essa bactéria, reduz essa camada, fica fina, permitindo que essa microbiota entre na corrente sanguínea e causa todas essas inflamações e, consequentemente, o aumento das células adiposas, levando a maior, forçando a essas células adiposas também a consumir gordura, a armazenar, não consumir, a armazenar gordura. Então, pessoas saudáveis, ela tem uma maior quantidade de Arquemansia mucinifila do que as pessoas obesas. Ela também é responsável por aumentar o índice de massa corporal das pessoas saudáveis. E se você não tem ela, vai reduzir a sua mucosa intestinal. E o que leva à redução dessa arquemância no organismo, na microbiota de uma pessoa obesa? Uma dieta rica em gordura leva à redução dos níveis dessa bactéria e, do outro lado, o consumo de fibras aumenta a quantidade dessas bactérias no nosso organismo. Então, se você come mais gordura do que fibra, menos arquemância, menor a mucosa do seu intestino. Até aqui a gente já entendeu que pessoas obesas ou com excesso de peso, ela vai ter uma maior quantidade de bactérias Firmicutes e uma pessoa saudável uma maior quantidade de bactérias bacteroides. Essas Firmicutes aumentam 2% de calorias armazenadas, ou seja, de gordura. Está gostoso e quentinho aqui e tenho bastante comida. Então acompanhe esse cálculo. Uma mulher que mede 1,62 de altura e pesa 62 quilos e tem um índice de massa corporal de 23,5 e ela consome por dia 2.000 calorias e ela tem uma microbiota, digamos, obesa, ou seja, uma grande quantidade da bactéria Firmicutes, ela vai absorver 2% a mais de calorias, que dá 40 calorias a mais por dia, que corresponde a um aumento de 1,9 quilos no decorrer do ano. No mais, não só as pessoas obesas e com excesso de peso têm uma microbiota diferente das pessoas saudáveis. A gente pode aqui também comparar a microbiota de uma pessoa vegetariana e a microbiota de uma pessoa onívora, ou seja, que come carne, vegetais e etc., come de tudo. E também uma microbiota de uma pessoa que come muito chocolate. É diferente uma da outra. Por exemplo, na pessoa vegetariana, a sua microbiota, ela tem uma quantidade maior de bactérias que absorvem fibras.
Porém, ela vai ter uma quantidade menor de bactérias que conseguem absorver aminoácidos específicos, como é o que tem na carne. Então, a carne, ela é rica em aminoácidos, que é o que a gente chama de proteína. Por isso que a gente fala que a carne ela é rica em proteína. No caso, a gente está falando que ela é rica em aminoácidos. Ela tem uma diversidade enorme de aminoácidos, uma vez que aminoácido, um conjunto de aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos é que forma uma proteína. E no caso dessas pessoas vegetarianas, os seus micróbios não têm a capacidade de absorver esses aminoácidos, justamente porque elas não têm o costume de consumir carne, então elas não têm por que esses micróbios sobreviverem ali, não vão ser alimentados, então elas vão ser exterminadas, essas bactérias vão ser dizimadas ali. E se um dia ela decidir comer carne, vai dar ruim, ela vai passar mal, vai ser indigesto. E uma pessoa que come muito doce, muito chocolate no decorrer da vida, ela vai ter micro-organismos suficientes também para consumir essa gordura que vem do doce e do chocolate. Então, por isso que muitas pessoas magras comem muito chocolate e, digamos, não engorda. Desculpe-me, mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate para me dar? Claro, eu tô falando de pessoas saudáveis, que têm essa condição de comer doce e chocolate e não engordar, e manter o seu índice de massa corporal ali adequado, mas é porque no seu organismo tá tudo equilibrado, esses micro-organismos. Por fim, esse determinado assunto no livro conclui que a microbiota do corpo humano está mostrando que a obesidade, que é considerada uma doença do século XXI, tem muito mais a ver com o que estamos comendo do que com a quantidade que comemos e da quantidade de exercício físico que a gente faz. E uma microbiota equilibrada é essencial para a integridade do intestino e para a saúde do nosso corpo e também a saúde da nossa mente. E mais uma coisa, se inscreva nesse canal, ative as notificações, porque eu não terminei o conteúdo desse livro. Estou finalizando por aqui o assunto sobre a obesidade, mas ainda vou trazer outros conteúdos do livro. E comenta o que mais você quiser saber, se ficou alguma dúvida, se eu deixei de falar alguma coisa, manda aí nos comentários que eu trago no próximo vídeo. E vamos que vamos!